pois só tu és sobre toda a terra e céu. Grande. Você pode se colocar de pé? Na cidade do nosso Deus, teu santo, a alegria de dor. É o Senhor em quem nós temos a por isso diante dele queremos declarar isso. Por tua obra confiamos. Pois só sobre toda a terra e mais uma vez queremos o teu nome engrandecer. Pois só tu és. Queremos o teu nome em grande. Anarabassúria bacalabassara. Por tua obra pois só tu és, Deus eterno, sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor, nós engrandecemos o teu nome. Nós queremos engrandecer o teu nome, Senhor. Nós queremos engrandecer o teu nome, Jesus. Nós queremos engrandecer o teu nome. Abra sua Bíblia, querido. Em Lucas capítulo de número 19, versículo de número 8, até o versículo de número 10. Lucas 19. Oh, meu Pai. A gente vai ler do capítulo de número, versículo de número 1 até o versículo de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. E havia ali um homem
chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. E assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Diga comigo, repita essa palavra aqui, por favor. Quando Jesus chegou àquele lugar, diga comigo, quando Jesus chegou àquele lugar, diga, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Repita isso, quero ficar em sua casa hoje. E então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém eu extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje veio salvação a esta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode se assentar no nome de Jesus. Enquanto você se assenta, você erga as suas 2 mãos aos céus e dê a melhor salva de palmas que você puder dar ao Senhor, porque Ele é digno de honra, digno de glória, digno de louvor. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, e eu quero emprestado, ou quero que você me empreste do seu tempo, uns 20 minutos. A Bíblia diz que Jesus, ele está entrando em Jericó, e ele está atravessando aquela cidade, e pelo motivo de Jesus estar atravessando aquela cidade, havia um homem naquela cidade, que uma vez que fica sabendo que Jesus ia passar por ali, gera o desejo no seu coração de ver quem ele era. Havia um desejo no coração desse homem chamado Zaqueu de conhecer quem era Jesus. A Bíblia diz que esse homem, pela motivação que ele estava dentro do seu coração, por mais que ele tivesse uma condição financeira muito boa, porque a Bíblia diz que esse homem era rico. Diga comigo, Zaqueu, ele era rico. Diga, Zaqueu, diga, tinha saúde. Por que ele tinha saúde? Porque esse homem, se ele tinha capacidade de correr e subir numa figueira, sinal que ele tinha uma saúde boa. Zaqueu, ele tinha uma casa, ele tinha bens. Diga, riqueza. Diga, casa. Diga, saúde boa. Mas diga-se, mesmo tendo casa, mesmo tendo riqueza, mesmo tendo saúde boa, havia dentro de Zaqueu um vazio.
O desejo de Zaqueu de conhecer quem era Jesus é porque, de fato, tudo aquilo que ele tinha não era suficiente para suprir uma ausência que eu sempre tenho dito, uma ausência que existe dentro do ser humano, que é do tamanho de Jesus. A Bíblia diz que esse homem, então, ele se propõe a subir a uma figueira brava para ver quem era Jesus. O texto diz que ele era um homem de pequena estatura, e a Bíblia diz que havia ali uma multidão. Eu sempre, quando o texto fala a respeito, e vários textos no Evangelho falam a respeito de multidão, eu sempre, todas as vezes que aparece uma multidão no caminho de alguém, essa multidão sempre tenta se opor, ou sempre ela está entre alguém que está desejando buscar algo da parte do Senhor, ou entre ele e o seu milagre. Diga multidão, diga sempre representa, diga sempre representa, diga um obstáculo para quem deseja ver Jesus. Essa multidão representa na mulher, no caso de Zaqueu, essa multidão representava um obstáculo, porque a Bíblia diz que ele era um homem de pequena estatura. Mas quando, diga para o seu irmão assim, mas quando nós estamos decididos, diga em conhecer quem é Jesus, diga, nenhuma multidão vai conseguir ser um obstáculo para alguém que está decidido em tomar uma decisão de querer e buscar ao Senhor. Eu me lembro um dia, tem muita gente aqui que de repente aqui conhece. Quantos se lembra de Rogerinho, o pessoal chamava ele de Rogerinho Mico. Eu me lembro que eu já estava à beira do divórcio. Eu me lembro que eu estava colocando uma ardósia na casa da minha cunhada, por algumas vezes de quase ter tido uma overdose. Eu me lembro que eu estava ali colocando a dose, e a minha oração, evangelista Daniel, foi a seguinte: Senhor, se o Senhor, era uma quinta-feira, eu disse: Senhor, se o Senhor existe, hoje o Senhor vai mudar a história da minha vida. Eu me lembro que, e eu quero comparar essa multidão, querido, com muitas vozes que muitas das vezes vêm. Quando você precisa tomar uma decisão, muitas vozes vêm dizendo talvez que você não vai conseguir, que não adianta você tentar, assim como foi na vida daquele cego que clamava por Jesus, e a multidão mandava ele se calar, mas a Bíblia diz que ele clamava mais alto. E eu me lembro, querido, que em meio a tudo isso, eu já estava decidido em sair e ir naquela direção para tomar aquela decisão. E eu me lembro que esse rapaz, o Rogério, ele já estava caminhando na época. E eu falei para ele assim, ele mandou uma mensagem. E eu falei para ele assim: rapaz, hoje eu vou para a igreja e eu não saio de lá sem tomar uma decisão. Hoje aconteça o que acontecer, hoje eu saio de lá, eu só saio de lá depois que eu entregar a minha vida para Jesus. Foram muitas decisões. Eu disse para ele assim: meu irmão, hoje não tem, sabe, querido, porque todas as vezes que você decide se posicionar para uma mudança na sua vida, alguém diz assim: rapaz, foi eu falar que eu ia tomar um passo, ou dar um passo em direção a Jesus, parece que a luta se levantou. Quando já viveram experiência assim?
que você falou, vou me posicionar, e se levantou uma dificuldade. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa, querido, essa multidão e essas dificuldades são os elementos que tentam, muitas das vezes, querido, testar o quanto você, na verdade, querido, está decidido em se posicionar diante do Senhor. Zaqueu, ele tem um problema, mas a sua deficiência, o seu tamanho, ou a sua dificuldade não é obstáculo para que ele pudesse ir em direção ao Senhor, para receber o que ele precisava. Talvez, querido, você sabe que você precisa tomar uma decisão, você está aqui, mas talvez há muitas vozes aí que está dizendo, você já tentou uma vez, vai tentar de novo? Jesus chegou a Jericó para alcançar a vida de Zaqueu e toda a sua casa. Quando você acredita que Jesus está aqui, irmão? Diga você, irmão, esse lugar, diga assim, foi transformado nessa noite. Diga, numa Jericó. Diga, Jesus está passeando aqui nesse lugar. Quantos acreditam que Jesus está aqui, irmãos? Eu acredito que Jesus está aqui, aleluia. Eu não preciso sentir, mas eu preciso crer na sua palavra, que ele diz que onde estão duas ou mais pessoas no nome dele, ele se faz presente. Eu não sei o que você precisou vencer, meu Deus, tem misericórdia. Diga para o seu irmão, se eu não sei o que você precisou vencer para chegar até aqui. Eu não sei o que você tentou ou conseguiu, ou você teve que vencer para chegar até aqui, meu irmão. Mas se você chegou aqui, você pode ter certeza que você não vai voltar para casa da mesma maneira que você chegou. Deus tem algo para realizar na sua vida. Jesus chegou até Jericó para alcançar a vida de Zaqueu e toda a sua casa. Desde o dia em que Jesus entrou na casa de Zaqueu, nunca mais a sua vida foi a mesma, irmão. Evangelho é transformação de vida. A gente diz que o encontro que a gente fala, hoje é uma noite propícia, é um encontro com Deus. Todo encontro com Deus, as pessoas que têm um encontro com Ele têm a sua vida marcada e a sua vida transformada. Quando eu tenho a oportunidade de falar algo sobre isso, eu digo que quem vem do encontro, quem tem uma conversão ou tem um encontro com Deus, não precisa nem dizer que teve um encontro com Deus. Mas, querido, só o fato de você ter um encontro com Deus, a sua vida não continua da mesma forma. Você não tem como dizer que teve um encontro com Deus se a sua vida continua da mesma forma. Fala para o seu irmão, você não tem como você ter tido um encontro com Deus e a sua vida continuar do mesmo jeito. Jesus chegou até Jericó para alcançar a vida de Zaqueu e toda a sua casa. Desde o dia que Jesus entrou na casa de Zaqueu, nunca mais a sua vida foi a mesma. Irmão, não tem como. Eu digo que você não precisa nem abrir a sua boca para falar nada, porque as pessoas que te conheciam antes do encontro com Jesus e as pessoas que vão te ver após o encontro com Jesus, essas pessoas vão testificar que você verdadeiramente se encontrou com aquele que transformou a sua vida e transformou a sua história.
Jesus chegou a Jericó para alcançar a vida de Zaqueu e toda a sua casa. E desde esse dia, a vida dele nunca mais foi a mesma. Sendo assim, de acordo com essa experiência que Zaqueu teve com Deus, o que aconteceu com esse homem chamado Zaqueu? A partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, porque a Bíblia diz que ele sobe numa figueira para ver quem era Jesus. Só que eu entendo, querido, que antes de Zaqueu ver Jesus, Jesus já havia visto Zaqueu. Jesus já te viu. Diga para o teu irmão assim: Jesus já te viu aqui, meu irmão. Jesus, sabe, a onipresença de Deus. Deus era 100% homem, 100% Deus. Mas, querido, na sua onisciência, na sua onipresença, Ele não é limitado a passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Para o Senhor é a mesma coisa, querido. Esse culto não havia começado. Diga para o teu irmão: esse culto nem havia começado ainda. E Deus já te via nesse lugar. Deus sabia que irmão, de fato eu não sabia quem seriam as pessoas que estariam nesse culto, mas Deus já havia marcado essa noite, esse lugar. Você não está aqui por acaso, há um propósito divino em você estar aqui nesse lugar. Diga comigo assim: 3 coisas aconteceram na vida de Zaqueu, e vai acontecer na sua vida, se você permitir que Ele entre na sua casa hoje. Ele disse para Zaqueu: Zaqueu, você está querendo me ver, né? Você, enquanto você está achando, o que você quer, talvez assim seja apenas me ver, mas aqui eu tenho uma proposta muito maior do que você apenas me ver. Desce depressa, porque eu quero entrar na sua casa. Oh glória. Ele disse assim: hoje, desce depressa, porque hoje, diga para o teu irmão, não é amanhã. Deus está dizendo é hoje, porque amanhã pode ser tarde. Amanhã pode ser tarde. Ele está dizendo: Zaqueu, desce depressa. E eu olho para essa afirmação, e eu olho para a conduta de Zaqueu, e eu percebo quanto ele está aberto, querido, para ouvir a voz de Deus, está disposto a obedecer o que Deus está dizendo. E quando o Senhor diz: desce depressa, porque hoje eu entro na sua casa, a Bíblia diz que Zaqueu desce. Talvez algumas pessoas aqui, irmão, para viver a manifestação de Deus, diga para o teu irmão assim: ainda que você tenha que descer hoje, se for para ter a sua vida transformada, desça. Sabe, meu irmão, esse descer é reconhecer que nós precisamos dele. Você consegue me entender? Descer aqui é reconhecer que nós não somos autossuficientes. Descer aqui é a gente dizer assim: Senhor, eu estou totalmente aberto e disponível para viver o que o Senhor tem para a minha vida. A primeira coisa que acontece com Zaqueu, quando ele permite que Jesus entre na sua casa, é que Jesus promove, diga, restauração. Diga a primeira coisa. Eu vou falar sobre 3 ações que Deus vai fazer na sua vida, que fez na vida de Zaqueu. Se você também estiver disposto a obedecê-lo nessa noite, aleluia, e permitir que ele entre na sua casa. Meu irmão, a primeira coisa é que ele promoveu restauração. Olha aqui o que diz o texto. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu quero ficar na sua casa. Mas Zaqueu se levantou e disse: Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E, meu irmão, quando diga para o teu irmão, sacode ele aí, em nome de Jesus, para ele não dormir. Diga assim: quando Jesus entra, diga, ele nos constrange.
Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos constrange. Não tem como ter Jesus na nossa casa e continuar fazendo aquilo que nós fazemos, meu irmão. Essa é a maior dificuldade hoje, porque quando Jesus entra na nossa vida, querido, nem tem como ficar flertando com o pecado e flertando com o Senhor. Quando Ele entra, eu preciso aproveitar a oportunidade que Ele está dentro e começar a ter, ai meu Deus do céu, Jesus não fala nada, mas a presença de Jesus na nossa vida nos constrange. A Bíblia diz que a Bíblia chega a dizer que nós precisamos nos despir do velho homem, nos revestir do novo homem. Jesus entra, meu irmão, não tem como a mentira. Quando Jesus diga para o teu irmão, quando Jesus entra, a mentira sai. Quando Jesus entra, o pecado sai. Quando Jesus entra, meu irmão, as coisas erradas precisam sair. Deus, diga para o teu irmão, Deus quer restaurar a tua vida, meu irmão. Tem uma canção que diz assim: me ajude a melhorar. Diga para o seu irmão, sim, nessa noite, a palavra de Jesus para nós não é melhorar você. Diga para o seu irmão, diga assim: Ele não quer melhorar você, Ele quer transformar você. Hoje é noite de transformação. Quantos creem nisso, irmão? É noite de transformação, é noite de transformação. Aquele que transforma, e não sou eu, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, não sou eu, é Ele que transforma. Um dia, eu estava em Niterói trabalhando, e uma irmã me ligou e falou assim: pastor, tem uma mulher, e ela saiu de casa, deu um espírito de loucura nessa irmã. O senhor tem como vir? Eu estava lá no Extra Ponte, lá em Niterói. Eu peguei um ônibus, vim, e nós fomos para a casa dessa irmã. E lá Deus começou a revelar um monte de coisa que estava acontecendo dentro dessa casa. Essa mulher, ela aceitou Jesus. O marido aceitou Jesus. Os filhos aceitaram Jesus. Na casa. Quando ele chegou na igreja, ele disse para mim assim: olha, tem duas coisas que eu não vou deixar de fazer. E eu falei assim para ele: quais são as duas coisas? E ele falou assim: é tirar o meu brinco e jogar minha capoeira. Eu estava na recepção da igreja e a gente estava aqui na Rua da Lama. Eu disse para ele assim: rapaz, você conhece o Espírito Santo? É Ele que tem o poder de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aí, os mais antigos aqui conhecem Osmar Bananeiro. Não se lembra desse irmão? Só eu que sou mais velho aqui. Esse amigo nosso, o pai dele ia lá na Serra do Barbosão e pegava banana verde e ele colocava no carbureto. No dia seguinte, aquela banana que estava verde já estava amarelinha. Parecia que estava madura, mas aquele amadurecer forçado. Eu disse para ele assim: rapaz, eu contei essa história para ele. Eu falei assim: eu acredito que se você deixou o Espírito Santo, a Trindade, acessar a sua vida, meu irmão, Ele vai fazer a obra. Eu estou no culto da semana seguinte, e de repente eu estou lá no culto, e de repente eu vejo ele sem brinco. Eu falei: eita maravilha. E diga para o teu irmão: não é pela força, não é pela violência. Se Jesus entrar, a casa não permanece do mesmo jeito. Vai haver transformação, vai haver transformação. Eu declaro, meu irmão, na autoridade, o que nós estamos precisando, sabe, querido, é de um evangelho verdadeiro em que Deus entra e que você permite que Ele mexa em coisas que você não quer e não deseja que Ele mexa, mas que o Espírito Santo de Deus nessa noite tem acesso em todas as áreas da sua vida para transformar.
Ele não era casado, morava com a esposa. E aí nós fomos fazer o casamento dele. E aí ele me fez uma pergunta no cartório: pastor Ney, o que eu preciso para fazer a minha carteirinha de membro? Eu estou casando e eu vou precisar fazer a carteirinha de membro. Eu disse para ele assim: cara, você precisa de uma foto. Ele foi na carteira e ele pegou a carteirinha dele de capoeira. Falei: essa foto aqui serve? Falei: serve? Mas sei, né, a sua carteira da capoeira? Ele falou: eu já parei com isso há muito tempo. Diga para o seu irmão, se abra Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 20, querido. Ele está dizendo assim: eis que eu estou à porta e eu estou batendo. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e você vai cear. Ele vai cear com você, ele com você, e você com ele, e ele com você. Diga comigo: transformação. Diga restauração. E quando eu falo de restauração, quando Jesus entra, meu irmão, deixa eu te dizer, no Gênesis, lá no início da criação, a Bíblia diz assim, que tudo foi criado pela palavra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, a terra era sem forma e... A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a Bíblia diz que Deus disse o quê? Ouve, ou haja luz, e ouve. Diga: Deus é um Deus que pega aquilo que não tem forma, ou que está deformado, e Ele dá forma para a glória do nome de Jesus. Sabe, meu irmão, deixa eu te dizer uma palavra aqui de bênção para a tua vida no nome de Jesus. Eu vejo Deus, se você permitir, quando Jesus entrou na minha vida, meu irmão, minha vida estava toda bagunçada, mas Deus restaurou, aleluia, porque Ele é poderoso para restaurar. E se Ele restaurou a minha vida, Ele pode restaurar a sua também. Zaqueu, quando ele permite, ele obedece ao que o Senhor deu de comando para ele, ele vive isso. Em outros momentos, sabe, Deus fez grandes coisas. Diga: a primeira coisa que Deus vai fazer, o que fez na vida de Zaqueu, o que Ele deseja fazer na sua vida, diga: restaurar. Diga: a segunda coisa que Deus quer fazer na sua vida é encher a sua vida de alegria. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, porque eu quero ficar em sua. O texto vai dizer assim: então ele desceu e rapidamente recebeu com... Diga: com alegria. Diga: meu irmão, o Salmo de número 35, 30 verso 5, diz que o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. Há um Deus que quer fazer com que a sua casa, a sua vida, aleluia, volte a ter alegria. Talvez você, querido, não, já há muito tempo que você não vive um tempo de alegria, só tristeza, só derrota, só choro. Mas a Bíblia diz que quando Zaqueu, ele permite que o Senhor entra na vida dele, olha que coisa tremenda. Zaqueu tinha tudo o que muitos de nós gostaríamos de ter, mas só teve alegria quando Jesus entrou na sua casa. Se lembra que eu disse que Zaqueu era rico? Ele tinha dinheiro, ele era um homem rico. Zaqueu tinha saúde, ele entrou, ele conseguiu subir naquela figueira brava. Isso comprova que ele tinha um vigor físico. Diga dinheiro, diga dinheiro, diga recurso, diga saúde física, diga vigor, diga mas não tinha alegria. Diga porque a verdadeira alegria, meu irmão, não está em ter um carro, de ter uma casa. A verdadeira alegria é quando você tem Jesus na sua vida, meu irmão. Sabe, a verdadeira alegria é quando você tem Jesus na sua vida. E para a gente finalizar,
A terceira coisa, quando Jesus entra na nossa vida, na nossa casa, Ele restaura, Ele devolve a alegria. Se coloca de pé. Mas Ele concede salvação. Quando Jesus entra, Zaqueu fala assim, cara, ele era um judeu que trabalhava para Roma e cobrava impostos dos seus compatriotas, e não apenas cobrava o imposto justo, mas também cobrava além daquilo que era necessário, ou daquilo que era o normal. A Bíblia diz que Jesus entra, Ele toma uma decisão de devolver, e Ele está dizendo assim, cara, eu preciso resolver essas questões. Eu não posso viver, receber Jesus na minha vida e continuar com aquilo que foi fruto de roubo. Sabe por que tem gente que tem dificuldade de acessar o Evangelho, irmão? Porque talvez para acessar o Evangelho ele vai ter que abrir mão de muita coisa, e de alguns confortos que foram produto de sangue inocente. Essa é a dificuldade. Zaqueu estava dizendo, olha, até o dia de hoje eu fiz coisas que eu vivo esse luxo, eu vivo essa riqueza, mas essa riqueza é produto de extorsão, então eu preciso tomar uma posição, eu quero resolver isso. Meu irmão, diga, isso é Evangelho, irmão. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Ainda que eu tenha que começar do zero, eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar. Eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar. Quantos acreditam nisso no nome de Jesus, meu irmão? Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai honrar a sua vida. Quando esse homem diz, olha, eu preciso tomar essa decisão, ele disse, mas Zaqueu, 18, do 8 ao 10, mas Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Ele era um camarada que ele não estava aprisionado a isso. E se você olhar o contexto daquele homem que era rico e que chega diante do Senhor e diz, olha, o Senhor, o bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Ele diz, olha, guarda os mandamentos. Ele diz, eu tenho guardado todos. Ele diz assim, então pega o que você tem, vende e reparte com o pobre. Ele saiu triste. Zaqueu, ele não guardava os mandamentos, querido, mas olha isso, mas Zaqueu, ele tem uma conversão tão genuína, querido, que ele decide fazer aquilo que aquele jovem rico não teve capacidade para fazer. Ele disse, alguém extorquir alguma coisa, eu quero devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje veio salvação a esta casa. E Jesus falou assim, cara, existem 2 senhores que a Bíblia diz, você não pode servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. A comparação, Deus coloca nessa esfera de Deus esse Mamon, o Deus do dinheiro. Esse homem está dizendo, a conversão foi tão genuína que Deus fala, é como se Deus estivesse dizendo assim, só uma conversão genuína pode fazer alguém como esse homem tomar a decisão que ele está tomando, de abrir mão do que ele está abrindo mão. Sabe, meu irmão, Jesus, ele está dizendo, aquele que quiser seguir após mim, toma a sua, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, meu irmão, é negar a nossa própria vontade para viver a vontade do Senhor.
Hoje Deus quer acessar a sua vida. Hoje Deus quer acessar a sua casa. Hoje Deus quer acessar a sua história. Ele diz: olha, também porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oh, querido, fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Eu acredito que você vai dar testemunho para a glória do nome de Jesus. Ah, pastor, que testemunho que eu vou dar? Irmão, eu vivia, minha casa estava toda desarrumada, mas eu levantei a mão para Jesus e deixei Jesus entrar, e Ele restaurou tudo. Ele colocou em ordem aquilo que estava fora de ordem. Ah, Ele preencheu o vazio que existia. Pastor, eu permiti que Jesus acessasse a minha vida, e a alegria que eu não tinha, aleluia, hoje eu tenho, porque a alegria do Senhor tem sido a minha força. Meu irmão, mais do que ter uma casa restaurada, mais do que ter uma casa transformada, uma família transformada, e alegria dentro desta casa, aleluia, ter, aleluia, a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Ele diz: olha, hoje veio salvação a esta casa. Meu irmão, você pode ter chegado aqui como um Zaqueu, que quando Jesus entrou na casa dele, as pessoas que viram Jesus entrando na casa dele falaram assim: cara, como que esse Jesus pode entrar na casa de um homem pecador? Se Jesus vivesse nesse tempo, talvez você o julgaria, porque Jesus não estaria nas mansões, Jesus estaria no meio dos pecadores, não para se fazer igual, mas para transformar a vida desses homens. Quando ele está lá, e Jesus percebendo esse discurso, dizendo: como que Jesus, sendo Jesus, entra na casa de um homem pecador? E aí a palavra, sabe, querido, célebre vem: eu não vim senão para os doentes. Querido, se você, ele diz: eu não vim para os sãos, e ele está dizendo: os sãos são aqueles que se julgam não precisar de Jesus, de não precisar da salvação. Mas eu vim para aqueles que reconhecem que precisam de mim. Ah, meu irmão, não sei se você que está aqui nessa noite ouve essa palavra. Eu não estou aqui te apresentando uma religião, eu não estou aqui te apresentando uma igreja, eu estou te apresentando Jesus, que entrou nesse lugar nessa noite para te encontrar aqui, que marcou essa noite. Ah, pastor, mas eu vim porque eu vim receber alguém do encontro, a minha família, tudo bem. Essa foi uma estratégia de Deus para te atrair para esse lugar, mas o objetivo maior é que Ele entre na sua casa hoje. Eu quero fazer um convite. Aos pés da cruz me encontrei. Para você que está afastado do caminho do Senhor, que precisa voltar. De repente você está do lado de alguém. Você vai dizer: você não tem força? Eu te ajudo. Você não tem força? Eu te ajudo.
Onde está a primeira pessoa que quer tomar essa decisão hoje? E você sabe que você precisa sair do seu lugar hoje. Que você sabe que hoje eu estou dizendo, eu vou devolver a alegria que um dia você tinha. Eu vou devolver a alegria que um dia você... Eu sou teu e tu és meu. Ainda tem lugar para você. Você está do lado de alguém. Rompa a multidão, rompa a multidão, rompa a multidão. Há uma multidão de vozes dizendo não, não, não. Mas querido, rompe essa multidão hoje. Rompe essa multidão hoje. Rompe essa multidão hoje. Viver, que sejam todos pra ti. Onde está você? Onde está você? Aonde está você? Aonde está você que precisa tomar essa decisão hoje? Vem, 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 vem. Porque Ele está de braços abertos. Ele vem para mim, Ele vem para você. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Nós carecemos dele. Eis-me aqui, em ti estou. Aonde está você? Você pode colocar a mão sobre o ombro de alguém e começar a orar. Talvez o seu nome não seja Zaqueu. E Jesus está dizendo, deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu entrar na sua casa. Eu sei que você está na força do teu braço tentando resolver a bagunça que está lá. Eu sei que você está tentando arrumar as coisas, mas você não tem conseguido. Deixa eu entrar na sua casa, porque eu tenho o poder de colocar tudo que está fora do lugar no seu devido lugar. Comece a orar aí, fecha os teus olhos e comece a orar. Nós já vamos terminar, mas ore. Se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Nós declaramos a autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos que toda algema caia por terra agora. Que toda prisão caia por terra na autoridade do nome de Jesus agora. Nós declaramos da autoridade do nome de Jesus que tudo aquilo que aprisiona, Senhor amado, esta vida distante da tua presença, nós declaramos, meu Pai, hoje é noite de milagre, hoje é noite de restauração, hoje é noite de transformação, hoje é noite de salvação. Ah, meu Deus, em nome de Jesus eu declaro que há a salvação do Senhor chegando nessa casa, a salvação do Senhor chegando nessa vida. Onde está você que quer tomar essa decisão? Há mais alguém que quer tomar essa decisão? Eis-me aqui, em ti estou. Onde está você, querida? Ainda tem lugar para você. Ainda tem lugar para você. Zaqueu, ainda tem lugar para você. Zaqueu, ainda tem lugar para você. Ainda tem lugar para você. Zaqueu, ainda tem lugar para você. Ainda tem lugar para você. Ainda tem lugar para você. Ainda tem lugar para você.
Santo que faz. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que faz. Ebra calabachandaraba. Anarabacandaraba. Suribicandaraba. Suribicandaraba. Senhor Deus, estenda as mãos para cá, querido. Estenda as suas mãos para cá. Querido, se você ainda não tomou a sua decisão, essa é a sua hora. Mas eu quero lhe pedir, igreja, estenda as mãos para cá. Senhor Deus e Pai, nós não temos palavras para expressar a nossa gratidão a Ti, por essas vidas que entenderam, meu Deus. Não é fácil, mas o Senhor sabe da grande obra que o Senhor tem para realizar na vida deles. Não é sobre casa, não é sobre carro, não é sobre bens. É sobre o vazio que existe dentro da alma. É sobre o vazio que existe dentro de nós, que não pode ser preenchido com coisas. Meu Deus, escreva o nome deles no livro da vida. A tua palavra diz que o Senhor disse para Zaqueu: Zaqueu, não é amanhã, Zaqueu, hoje. Hoje veio salvação aqui, Zaqueu. A salvação chegou hoje, Zaqueu. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, Zaqueu, tanto quanto me recebeu, eu estou dando o direito de ser chamado filho de Deus, Zaqueu. Então, se você me recebeu na sua casa e você decidiu tomar a decisão que você tomou, seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Pai, nós te oramos e nós abençoamos a vida dos teus filhos nessa noite. E nós declaramos que o que o Senhor vai fazer vai ser tão extraordinário, que não somente a vida deles estão sendo tocada, mas, meu Deus querido, as pessoas que eles vão acessar serão tocadas também para a glória do teu poderoso nome. Nós assim oramos e nós assim os abençoamos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Traga eles para cá, mas aqui para o centro. Cena. Alguém disse quando eu fiz essa pergunta essa semana, o que a cena representa para você? Uma pessoa me respondeu: a cena representa uma família. E assim como uma família biológica, elas têm as suas dificuldades, não tem família perfeita, querido. E você não vai encontrar também uma igreja perfeita. Mas o desejo do nosso coração é que nós possamos melhorar na comunhão, no partir do pão, em compartilhar com aqueles que têm necessidades, é de ajudar aqueles que estão começando a sua caminhada. E querido, quando eu convido vocês para declarar o que nós vamos declarar aqui, não é sobre mim, é sobre nós. Não é sobre o pastor Ney, é sobre nós como comunidade de fé. E eu quero declarar aqui para esses filhos de Abraão. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai me ajudar a dar um grito de vitória aqui no nome de Jesus. Vamos lá. Eu vou contar de 1 até 3, vamos lá. 1, 2, 3. Nós somos família para pertencer.
Sejam bem-vindos à sua nova família. Se você pode aplaudir o Senhor.